Como gabaritar a Lei Complementar 75 para o concurso do MPU? Que a disciplina regime jurídico do MPU é importante, eu tenho certeza que você já sabe. Agora, como otimizar os seus estudos para que você possa ter chances de acertar todas as questões, porque, sem sombra de dúvidas, essa disciplina é essencial para que você seja mais um na posse. Seja bem-vindo ao canal Mais Um na Posse. Eu me chamo Bruno Mendes, sou analista do MPU, ex-analista de TRT, é isso mesmo. Eu fui aprovado tanto para analista de TRT quanto para analista de MPU, do MPU. Sou ex-agente administrativo, aprovado na OAB, aprovado no ENAM, aprovado em diversos concursos públicos de nível médio e de nível superior. E eu estou aqui para facilitar o seu caminho, para que você seja mais um na posse. É um prazer, sejam bem-vindos. Eu quero conversar hoje sobre a importância da Lei Complementar 75 e como você pode estudar essa legislação. E eu quero apelidar de Lei Complementar 75, mas na verdade a disciplina em si é regime jurídico do MPU, ok? Então, nesse sentido, vamos apelidar de Lei Complementar 75 para que você possa entender. Mas aí o aspecto é mais amplo, eu quero só dar essa orientação para que você não se limite efetivamente à lei, mas há um contexto constitucional, há também a parte relacionada ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao CNMP, e tudo isso certamente estará presente no seu conteúdo programático, vale dizer, independentemente do cargo que você pretende concorrer. Seja o cargo de técnico em administração, seja o cargo de analista, qualquer especialidade, seja o cargo de policial institucional, essa legislação, esse conteúdo estará no seu edital. Então, esse vídeo é para todos aqueles que querem passar no MPU. Em primeiro lugar, focar na parte constitucional. E isso por uma simples razão de que a Constituição dispõe lá no capítulo, lá no título inerente às funções essenciais da Justiça, de uma parte relacionada somente ao Ministério Público. E ali está a matriz constitucional, que é a base da disciplina. A base de qualquer disciplina jurídica, qualquer ramo do direito tem ali um fundamento constitucional e, sem sombra de dúvida, ele passa a ser algo muito importante. Sobre esse aspecto, eu queria também trazer aqui uma análise que, ainda que seja um palpite, pode te ajudar a entender essa importância da Lei Complementar 75, que é o número de questões. Se você não sabe, o projeto básico do concurso, ele estabelece que serão 30 questões de conhecimentos gerais ou conhecimentos básicos, como você prefira, e 50 questões de conhecimentos específicos. Como sabemos que, historicamente, a FGV, que organizará esse concurso, tem uma predileção enorme por português, eu acredito que, no mínimo, entre 15 a 20 questões serão da língua portuguesa. Então, quero abrir um parênteses de uma dica: foca em português. Contudo, sobrará aí algo em torno de 15 também a 10 questões. 15 a 10 questões. Eu acredito que disso, no mínimo, metade será de Lei Complementar 75. Então, nós estamos falando aí de um universo entre 5 e 7 questões, que pode fazer toda a diferença na sua aprovação. 5 e 7 questões. Então, há um número de questões considerável dessa disciplina que provavelmente vai fazer a diferença, porque eu costumo dizer que essa disciplina é uma disciplina coringa, que ela tem uma interconexão com outras disciplinas, principalmente da área jurídica. Mas, ainda que não seja da área jurídica, ainda que seu cargo não seja da área jurídica, mesmo no cargo de técnico, você estudando esse regime constitucional do Ministério, ao mesmo tempo estará estudando também uma parte do seu conteúdo programático de direito constitucional. Então vale muito a pena você focar nessa disciplina, porque tem um custo-benefício elevado. Bom, além disso, essa relação direta da LC com a estrutura e com as funções do seu órgão, ela também revela uma grande importância por representar uma essência do próprio órgão. Então, quando você se depara com uma prova de TRT, por exemplo, em que há um conteúdo programático regimento interno, seria praticamente o mesmo aqui trazendo para o Ministério Público, considerando que há uma lei orgânica com natureza de lei complementar que regulamenta todo o funcionamento, todas as atribuições, todos os direitos e impedimentos do Ministério Público. E isso por si só já traz a importância que você deve fornecer para essa matéria.
Bom, em relação às estratégias de estudo, não há dúvida de que você precisa enfatizar a lei seca. Você precisa, eu quero trazer aqui como dica, que você leia ao menos 3 vezes a Lei Complementar 75 até o dia da sua prova. Além disso, ainda sobre estratégia de estudo, que você faça uma divisão por temas. Quero propor a organização do seu estudo, no que diz respeito a essa matéria, por capítulos. Então, como princípios institucionais, garantias e vedações, estrutura organizacional. Isso vai otimizar uma visão holística dessa lei, para que você possa olhar para ela e entender como ela é dividida e como legislador entendeu qual a importância de cada assunto. Então, organize a sua lei por temas. Não faça uma leitura do artigo 1º ao 250, não sei, não me recordo quantos artigos tem ali agora, mas não faça o artigo 1º, não faça uma leitura linear do artigo 1º ao último. Faça uma leitura temática, organize a sua lei por blocos. E, ainda sobre estratégia de estudo, faça uma revisão. E essa revisão ela tem diversas formas de ser feita, como, por exemplo, por meio de mapas mentais ou de resumos simples de cada capítulo. Você pode resumir cada capítulo. Então, por exemplo, hoje eu estudei garantias e vedações. Nesse meu estudo, eu tenho condições, a partir do momento que eu visitei esse conteúdo, de logo depois fazer um resumo. E esse resumo ele vai ser meu instrumento de revisitação desse conteúdo, de acordo com o meu cronograma. Bom, tópicos mais cobráveis. Quais tópicos costumam ser mais atrativos, independentemente da banca, inclusive? Porque nós sabemos que temos poucas questões sobre esse conteúdo, então eu sugiro até que, depois que você completar as questões existentes de FGV, que você faça um apanhado geral, que você estude todas as questões de todas as bancas, porque são muito poucas. Ainda que seja de um cargo superior ao seu, tá? Eu estou fazendo aqui uma questão e eu estou fazendo aqui minhas questões e me deparei com uma questão de Lei Complementar 75 do concurso do Ministério Público do Trabalho para o cargo de Procurador do Trabalho. É um cargo muito alto, é um concurso muito difícil. Ainda assim faça. Ainda assim faça. Porque à medida que você enrijece o seu treinamento, é natural que você sinta mais facilidade com questões de um nível inferior. Ok? Temas mais cobráveis, princípios institucionais. E aí você tem a unidade, indivisibilidade, dependência funcional. Garantias e vedações, inamovibilidade. Tem outra garantia importante, vitaliciedade, redutibilidade de vencimentos. Funções institucionais, promoção da ação penal pública, inquéritos civis. É importante você saber o que o Ministério Público faz, qual a atribuição principal dele. A estrutura do órgão é outro tema extremamente cobrável, extremamente atrativo de ser abordado na sua prova. Órgãos como o Procurador-Geral da República, Câmara de Coordenação e Revisão, Conselho Superior. Olha que interessante. Todos esses são temas que você precisa visitar de forma profunda, de forma um pouco mais eficiente. Então, a gente sabe que é impossível você decorar toda a legislação, mas esses temas, os temas mais cobráveis, os tópicos mais atrativos, devem estar frescos na sua memória. Processo administrativo disciplinar, as normas que regem a apuração das infrações. Olha que interessante. E como técnicas de fixação, eu sugiro que você resolva questões diariamente. Pelo menos em relação à semana que você estará dedicando ao estudo dessa disciplina. Além disso, faça um estudo ativo associando as normas da lei complementar, ali, aqueles casos que revelam um aspecto mais prático, com o cotidiano. Então, viu uma notícia de Ministério Público? Viu uma notícia envolvendo, ainda que seja um aspecto político, uma notícia do PGR. Vai lá e dá uma olhada nas atribuições do PGR. Isso vai fazer com que você nunca mais esqueça. E também, como técnicas de memorização, de fixação, os famosos mnemônicos, para que você possa memorizar os artigos mais importantes. Eu quero falar também sobre os erros comuns. Os erros que comumente as pessoas cometem ao estudar disciplinas que se revelam mais importantes para um determinado concurso. Não negligencie detalhes específicos, como, por exemplo, a competência do órgão, as atribuições do órgão. A gente sabe que, a despeito de uma classificação doutrinária
diferente entre competência e atribuição. O que importa é que você saiba o que o órgão pode fazer. Não confunda princípios com garantias ou funções institucionais. Alguns conceitos que gostam de ser abordados pela banca para confundir diante da sua semelhança não deve ser negligenciado. Qual a diferença, por exemplo, dos impedimentos, ou se há diferença dos impedimentos do membro do Ministério Público com os impedimentos da magistratura? Quais as semelhanças? Isso provavelmente, justamente pela possibilidade de confusão, pela possibilidade de que você acredite que se trate de um quando na verdade se trata de outro, isso geralmente é abordado pela banca. Então não cometa o erro de negligenciar essas semelhanças e essas distinções. Então fica aqui mais uma dica para que você não cometa esse erro comum de negligenciar conceitos. Revisão final. Revisão final é a outra dica que eu quero deixar para vocês, porque ela certamente é o principal fator de fixação a longo prazo de todo o conteúdo que você visita. Ninguém decora tudo, ninguém memoriza tudo, lendo somente uma vez. Então, depois de produzir um material efetivo de revisitação, eu gosto de dizer revisitação porque você já visitou aquilo, já leu, e depois você precisa retornar para que possa fixar ainda mais, para diminuir a curva do esquecimento. Então, como sugestão de uma revisão intensiva, faça uma revisitação em todos os resumos e em todo o material que você produziu do seu estudo ativo. Uma dica que vai prestigiar quem ficou até agora nesse vídeo é o que eu chamo de uma técnica que eu usei muito na minha preparação e que eu chamo de caderno de erros. A partir do momento em que você pratica por meio de questões ou simulados, ao corrigir e ao aferir o seu desempenho, você vai produzir um documento onde você vai inserir todas as respostas corretas das questões que você errou. Veja bem, então você vai colocar aquilo que você não tinha segurança, aquilo que você errou porque não lembrava bem. Você vai colocar a resposta certa no material. Ou você vai colocar a alternativa certa, caso ela seja autoexplicativa, ou você vai colocar um comentário daquela questão feito por algum professor ou por algum comentário fidedigno que você veja lá no aplicativo de questões. Então você vai colocar esse comentário ou a questão certa num documento que você pode abrir em nuvem, no Google Docs, seja qual for o aplicativo que você usa. Eu uso o Google Drive. E aí você vai, a partir do momento que você vai inserindo cada resposta certa, você vai produzindo um material altamente valioso de revisão. E isso você vai mastigar na reta final da prova. Outra dica importante sobre a revisão final é fazer simulados com foco na literalidade da lei. Gente, não se engane, a literalidade da lei ainda é a fonte principal de toda a banca organizadora de concurso. Por uma razão simples, por ser algo mais difícil de ser questionado pela via recursal. Então, não se esqueça, não deixe de focar, de prestigiar simulados que tenham por base a literalidade da lei. Aliás, se você precisa de um estudo direcionado, se você precisa de um estudo em que haja um direcionamento otimizado pela falta de tempo, pela falta de experiência na organização do seu estudo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu quero te indicar com muita segurança um projeto chamado Projeto Básico Bem Feito, que contempla os cargos de técnico da área administrativa, né, que é qualquer nível superior, que contempla o cargo de polícia institucional, que também é qualquer nível superior, e que contempla o cargo de analista do MPU Direito. Vou deixar aqui embaixo, de analista do MPU, até esse momento da gravação do vídeo não foi lançado ainda, não tinha sido lançado, mas provavelmente quando você assistir esse vídeo já vai ter sido lançado e você tem a oportunidade de obter um projeto em que há uma proximidade com o professor, um estudo sustentável, focado naquilo que efetivamente possui importância, os tópicos essenciais, para que você tenha um direcionamento efetivo sem perder tempo e estudar aquilo que ter grandes chances de estar na sua prova e, com isso, ser mais um na pós. Agora, revisando todas as dicas que foram dadas aqui para que você possa gabaritar. Primeiro, não negligencie a importância da LC 75. Certamente terá um grande número de questões na prova do MPU.
Estratégia principal: leitura da lei seca por no mínimo 3 vezes. Faça uma leitura dividida por temas. Otimize e organize seus estudos dividido por temas. Não faça uma leitura linear. Para a sua revisão, mapas mentais, resumos e simulados. Tópicos mais cobráveis. Tópicos que provavelmente estarão presentes: princípios institucionais, garantias e vedações, funções institucionais, estrutura da MPU, processo administrativo disciplinar, composição do Conselho Nacional do Ministério Público, técnicas de memorização, questões de todas as bancas. Faça questões de todas as bancas. Tenha um estudo ativo com um viés prático. A partir do momento que você visitar um tema, associe ele com algo prático do dia a dia, algo que você tenha visto em alguma notícia. Faça pesquisa nos sites do MPU. Isso você nunca mais vai esquecer. Eu lembro de coisa que quando eu era estagiário, eu estagiei na Justiça Federal, eu lembro de coisas que eu vi quando eu era estagiário. Por quê? Porque, na prática, o estudo ativo te proporciona. Aquele momento é marcado na sua memória, nunca mais você esquece aquilo. Erros comuns: negligenciar conceitos semelhantes, distinções. Não cometa esse erro, não confunda princípios com funções. Revisão final: faça uma revisão com o seu caderno de erros na semana da prova. E, por fim, simulados com foco na literalidade da lei. Talvez você esteja nervoso, ansioso com esse próximo concurso, sabendo que é uma chance de você mudar de vida, mas não tenha dúvida de que Deus já escreveu a sua história e ela é boa, perfeita e agradável. Confie nisso. O concurso é apenas um capítulo da sua vida, não é o livro todo. Nós temos um defeito de achar que nossa vida depende do concurso. Não acredite dessa forma, isso vai te trazer uma sobrecarga desnecessária, um peso desnecessário. Respire fundo, estude com excelência, confie que a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Você está no caminho certo, no tempo certo a sua posse acontecerá. E até lá eu estou aqui para te ajudar, para que você seja mais um na posse. Um grande abraço.